Bom dia, Senhor! Hoje lendo 1 Timóteo, capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Senhor, hoje também li a carta inteira. É bem rapidinho e fácil de entender. O apóstolo Paulo escreveu para seu discípulo, Timóteo, filho na fé, um jovem já com um chamado claro por Deus a pastorear, cuidar de pessoas na fé. Isso implica piedade, conhecimento da palavra de Deus, ensino, dar conselhos baseados no que Jesus nos diz e muito mais que a carta descreve. Implica ter uma vida irrepreensível aos olhos de Deus. Implica ter consciência de que um líder precisa ser exemplo, tanto para aqueles que o seguem quanto para os de fora. Sempre na esperança de que o bom exemplo seja um meio para que os de fora um dia se convertam e venham a aceitar a Cristo. Paulo dizia: sejam meus imitadores, mas também sejam imitadores de Cristo. Isso significa que todo líder precisa ser um bom exemplo, mas sempre ensinando que o verdadeiro e único líder é Cristo Jesus. É para Ele que devemos olhar. Ele é o nosso alvo. É em Jesus que precisamos nos espelhar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Essa carta não é só para aqueles que almejam exercer um ministério, ou mesmo para os que não almejam, mas sentem que Deus tem este plano para as suas vidas. Esta carta deve ser lida por todos, porque precisamos entender a grande responsabilidade de todo líder religioso, mestre, diácono, enfim, todo aquele que se dispõe a servir a Jesus cuidando de outras pessoas. Infelizmente, boa parte do povo é fácil de influenciar. Fácil de influenciar com coisas ruins, contrárias à vontade de Deus. Presas fáceis para a tentação. É como uma embalagem de presente linda, exuberante, com aquele laço vermelho que você fica doido para desatar e ver o que tem lá dentro. Antes mesmo de ver o que é, você já quer. A tentação é assim, e muitas vezes tem alguém por perto, sendo instrumento de Deus na sua vida, dizendo: essa embalagem não é para você, não tem nada dentro que te sirva. E mais uma vez, Deus lhe dá a liberdade de escolher se quer dar vazão à tentação ou vai correr dela. Se escolher satisfazer a sua vontade, aí você cai em pecado. É como se caísse na areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda. Mas não se desespere. Olhe para o lado. Talvez aquela pessoa que te avisou ainda esteja perto de você, perseverando em ver você fora disso. Vai estender um galho para te puxar para fora do pecado, se você aceitar a ajuda. Temos que conhecer a palavra de Deus e não nos deixar enganar pelos falsos ensinos que tem por todo lado. Por ganância, por ânsia pelo poder e fama, há muito líder religioso por aí, doutrinas religiosas deturpando o entendimento da Bíblia para ganhar pessoas para si mesmo, não para Jesus. Se você não lê a Bíblia, não tem como saber se o que estão te ensinando é verdadeiro ou não. Muitas coisas em nosso dia a dia que são abomináveis aos olhos de Deus passam despercebidas pelas pessoas por falta de conhecimento. E depois não sabem por que a vida está tão arrastada. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso quer dizer abandono da fé.
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Só um detalhe, não vá usar esse versículo como justificativa para fazer aquilo que você sabe que lá no fundo que não é correto, que não está de acordo com as ordenanças de Deus, hein? Senhor, obrigada por sua palavra, que é sempre extensiva a todos. Há pessoas com chamados específicos do Senhor para engrandecimento do reino de Deus. São vasos preciosos, moldados pelo Teu Santo Espírito, e que por isso têm uma grande responsabilidade. Mas cada um aqui também deve ser um bom exemplo para a sua família, vizinhança, trabalho, por onde passarmos, que nossos pensamentos e atitudes glorifiquem o Teu santo nome, Jesus. Que os nossos conselhos e ensinos sejam sempre baseados na Sua palavra, Senhor. Que os nossos corações queiram sempre aprender de Ti, Jesus, através da leitura da Bíblia, que é o nosso manual de vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.